seja bem-vindo a mais uma Escola Sabatina. Hoje, dia 28 de fevereiro, nós iremos recapitular mais uma lição da Escola Sabatina e hoje tem o tema de reconciliação e esperança, um tema tão importante, tão especial, que a gente vai aprender um pouquinho mais hoje. Então, seja bem-vindo e fica com a gente. E hoje eu tenho convidados muito especiais aqui. Como vocês podem ver, todos de lenço, né? Com um propósito aí no coração. E eu gostaria de apresentar, né? Dos meus convidados. E é a Osana, né? A Osana, que é uma bênção. Além de ser desbravadora, além de ser uma jovem ativa aqui na igreja, aqui em São José dos Campos, ela é carioca. E ela é psicóloga também e noiva, né? Osana, seja bem-vinda. Que Deus abençoe você e que seja uma bênção esse momento aqui. E agora, deixo com você. Eu agradeço a oportunidade. A gente está também com o Lucas, que também não é natural daqui de São José, é do interior do Paraná, de Ponta Grossa. Ele é diretor do Clube de Desbravadores aqui. Isso mesmo. A gente não combinou, mas a gente está fazendo quase uma propaganda do clube, né? E engenheiro também. Isso aí. Isso aí, obrigado, Zana. Bom, agora aqui, né, apresento aqui a vocês, a quem nos está falando agora há pouco, a Bruna, né? A Bruna, minha esposa, primeiro de tudo, mas também é conselheira aqui do Clube de Desbravadores, né? A Bruna também já foi líder jovem, ela... Hoje, esse ano, também é anciã aqui da nossa igreja. E ela também, olha só que interessante, ela também não é aqui do estado de São Paulo. Hoje nenhum de nós três é daqui do estado de São Paulo. A Bruna veio de Campo Grande, né, amor? Mato Grosso do Sul. Campo Grande. Está aqui em São José, né, biomédica. Isso aí. Nós estamos aqui, São José recebeu a gente muito bem, né? Isso aí. Pessoas maravilhosas. Excelente. E nos deu muitas oportunidades e uma delas é de estar aqui hoje, né? E eu gostaria de convidar o Lucas para orar, para a gente fazer uma oração inicial, para a gente iniciar esse momento tão importante que é a recapitulação da nossa lição da Escola Sabatina. Ok? Fechemos nossos olhos para orar ao Senhor. Pai que estás nos céus, nesse momento aqui gostaríamos de pedir a Tua bênção e a presença do Espírito Santo na recapitulação da lição que faremos, que possamos aqui aprender, Senhor, sobre temas importantes sobre a reconciliação e como o Senhor nos busca para nos reconciliar conosco de como quando nos afastamos de Ti, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre cada família, cada amigo que está aqui conosco junto, estudando, Senhor, através aí do online. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, esse tema reconciliação é um tema muito especial e importante, né? Eu acho que cada um já viveu algum momento ali de reconciliação. E eu sei que nós três aqui, nós temos irmãos. E eu queria fazer uma pergunta em conjunto para vocês em relação aos irmãos. Quantos irmãos vocês têm, né? Se vocês já viveram alguma situação em que precisou se reconciliar. Pode ser uma briguinha boba, uma discussãozinha boba ou algo maior, não sei. Algo que possa ser contado aqui. E como foi para se reconciliar com esse seu irmão, né? Com esse seu parente aí? Podem... Vai começar? Vou começar então. Bom, eu tenho 2 irmãos mais novos, eu sou o mais velho, né, de 3 irmãos. Eu tenho uma irmã que hoje, acho que ela tem 26 anos. Meu irmão mais novo tem 17. Então, e eu tenho 30, né? Então, principalmente meu irmão mais novo dá uma diferença grande. E, a gente sempre tem uma briguinha ou outra com o irmão, normal, né? Assim, coisa leve, né? Nada muito... Mas eu acho que contar um episódio assim, talvez meu irmão, não sei se ele vai assistir aqui ou não, mas ele nem se lembre disso, ele era muito criança, mas eu tinha meu carro lá e uma vez ele estava andando de bicicleta, ele estava aprendendo ainda. E eu falei para ele, não anda perto do meu carro aí no sítio, né, e tal. E ele foi andar perto do meu carro e ele, com o guidão da bicicleta, esfolou na lateral assim, arranhou assim o canto do carro. E eu fiquei bravo com ele. E ele era uma criança, né? Mas eu não briguei muito, mas fiquei um pouco bravo. E então, mas óbvio que depois, né, ele veio pedir desculpa, né, ele ficou triste e tá tudo certo, a gente se resolveu e acho que irmão é assim mesmo, às vezes acontece uma intriguinha ou outra ali, mas é coisa pontual e sempre com a minha irmã também, às vezes discutia,
porque a idade era próxima e eu sempre fui muito metódico nas minhas coisas, então organização e então às vezes a gente discutia, mas sempre se reconciliava. E era muito bom, né? Porque convive junto, né? Então tem que estar o clima tem que estar bom, né? Continuam se amando, né? Super Sim, amigos. Principalmente depois que cada um foi morar distante, né? Mora distante, então aumenta o amor. É verdade, gente, é verdade. É verdade, dá saudade, né? Eu penso isso também com a minha irmã. Quanto mais distante a gente está da família, mais a gente percebe que ama. Sim. Mas a gente percebe que ama. Que ama mais ainda os familiares. A gente dá valor a cada pequeno momento junto. Sim. Com a minha irmã, a gente não tem muitas discordâncias. Ela é bem mais velha que eu, ela é 10 anos mais velha. Então, geralmente, ela é a irmã que me dá suporte, que me dá apoio. Claro que às vezes a gente diverge em algumas ideias e os ânimos se aumentam, mas a gente se resolve depois. A gente sempre senta, conversa, fala, olha, desculpa por ter me excedido nesse ponto, quero explicar a minha ideia, a gente se ouve e fica tudo bem. Vocês acabaram, né, de falar sobre os irmãos e tal, sobre pequenas brigas, né, intrigas e tal. E isso acontece. E nós nos amamos mesmo assim. Mas hoje, né, a lição vem falando de uma reconciliação que é fundamental na vida de um pecador, na vida de um ser humano. E a gente vai recapitular um pouquinho isso. E que seja um estudo que possa fazer a diferença na nossa vida aqui e na vida das pessoas que estão em casa, né? Sim. E a lição vem falando, eu vou pedir para a Osana, né, para dar o pontapé ali sobre esse assunto de reconciliação. É uma história que nós já conhecemos, mas ela vai ler um pouquinho, né, Osana? É sempre bom relembrar, né? Tá em Gênesis, no capítulo 3, do verso 6 ao verso 9. Tá escrito assim: Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas perguntou o Senhor Deus. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? A gente foi até aí porque a gente quer fazer uma pergunta, né? Uma pergunta ali para dar início à nossa reflexão, à nossa discussão. E eu queria começar perguntando para a Osana mesmo, que acabou de ler, né, esse trecho. Osana, o que esse texto revela sobre o caráter de Deus, o caráter humano e o que isso tem a ver com reconciliação? O caráter de Deus é o caráter de um pai que busca, que vai atrás. E nós, enquanto filhos, muitas vezes podemos fazer coisas das quais nós nos envergonhamos. E existe um ditado que o meu irmão sempre fala que é: quem não deve, não teme. Se a gente deve, logo a gente teme. E a gente sabe isso desde o Éden, desde que isso aconteceu. Mas Deus, desde lá, mostra que sempre busca a gente. Então, não há nada que nos separe, que faça com que eles nos busquem menos. É verdade. É como, digamos que a gente pode magoar, né, as pessoas que nos criaram, os nossos pais, nossas mães, em algum momento, mas tudo fica bem depois, na maioria das vezes, né? Claro, porque nós somos humanos, porque eles nos amam, né? Não sei se você já viveu alguma situação com seu pai ou com a sua mãe, que aí depois vocês, né? Desculpa pai, desculpa mãe. Sim. Né? Né, nós ainda não somos aqui, né, não somos pais, mas eu tenho certeza que já passamos por situações, né, que os nossos pais ali nos perdoaram por alguma coisa e a gente sente aquele carinho, aquele amor de pai e de mãe que tenho certeza que, né, Deus constituiu a família, né, o pai e a mãe, para demonstrar um pouco do amor divino pelo seu filho, e é um amor que ele também sente, né, como nosso pai, né, um amor muito maior, mas que ele demonstra de certa forma. Ele é um amor perfeito. E a lição vem falando sobre 3 passos de reconciliação, né? E a gente vai ler esses tópicos porque realmente eles são assim bem sucintos, né? E de uma forma bem simples para a gente entender, né? Quais são esses passos. Certo. Então, o primeiro tópico sobre a reconciliação que nós temos, ele diz o seguinte:
Uma vez que somos incapazes de nos salvar, Jesus veio e morreu por nossos pecados. Isso. Então, Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, né? Nós temos, que nem a gente, quem não deve não teme, né? No caso, a gente devia. E ele morreu para pagar isso, né? E a Osana? E a segunda parte disso ao aceitar a sua morte como nossa, por meio dele, do arrependimento e do batismo, somos justificados e libertos da condenação do pecado. Tem uma passagem que fala sobre isso, que acho ela muito boa para a gente trazer para cá também, que é Romanos 5, do 9 ao 11. Deixa eu abrir aqui. Romanos 5, do verso 9 ao verso 11, fala assim: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Muito legal. Então, esses dois primeiros tópicos, né? E o terceiro eu vou ler para vocês. A vida que temos agora é resultado de nossa união com Cristo. Experimentamos seu poder recriador, permitindo que ele viva sua vida em nós. Então, quando nós recebemos, né, a morte de Jesus, nós vemos assim, né, o preço que ele pagou, nós ficamos constrangidos. Tem isso é antigo, né? Agora o amor de Cristo me motiva, mas Sim. Antes era o amor de Cristo me constrange, E né? parece ter um sentido muito mais forte de constranger. Porque você está motivado, por exemplo, a gente está motivado para fazer uma trilha. Sim. Agora, estar constrangido é eu ver a forma como minha mãe se ama e se entrega por mim, se abdica de si mesma, faz com que eu busque fazer um café da manhã para ela quando ela está na minha casa, busque fazer uma coisa legal, porque o amor dela me constrange a fazer algo. Uma gratidão, assim, né, que é difícil de explicar, né, assim, esse sentimento, né, do constrangimento. Você se sente ali meio que incapaz de conseguir fazer alguma coisa para compensar aquilo que Deus faz por você, né? Sim. Tipo isso. Não existe nada que eu faça que possa me salvar ou equiparar ao Pagar que ele por pagou. aquilo, né? A gente não consegue pagar. E aí vem o tópico 2, né, que a Osana falou. Aí eu vendo isso, eu me sinto constrangida e também sinto que eu não mereço, mas eu aceito aquela graça, né? Por meio da fé, eu aceito a morte de Jesus na minha vida. E aí, através disso, a gente tem uma nova vida, né? E lá, separei aqui, lá em Gálatas 2, versículo 20, vem falando, aqui, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, lindo, né? Amém. E digamos que esse evangelho é o evangelho puro e simples. É a nossa resposta, né, a Cristo e a atuação dele na nossa vida. E agora eu vou fazer uma pergunta para o Lucas. A lição da semana nos traz uma pergunta muito importante. E eu vou ler essa pergunta porque quando eu vi ela, assim, eu achei muito interessante, muito profunda também. Lucas, quando você reflete sobre si mesmo, sobre o seu caráter e o que há de mais profundo em seu ser, o que isso revela sobre sua necessidade da cruz? Olha, uma pergunta bem profunda, hein? Bem profunda. Mas assim, mesmo que a gente, né, busque ser uma pessoa melhor, busque fazer o que é certo sempre, aqui na Terra, até a gente conversa isso às vezes, né, no carro e tal, que aqui na Terra a gente nunca vai ser perfeito. Nós sempre tropeçaremos, aqui nessa Terra nós sempre teremos defeitos. Mas através de buscar a Deus, Deus nos mostra que mesmo nós sendo imperfeitos e com nossos pecados, Ele nos ama. Ele não ama o pecado que a gente pratica,
né? Mas Ele nos ama. Ele está sempre ali com a mão estendida para nos buscar, mesmo tendo no profundo do meu coração, às vezes, alguma coisa, alguma questão. Deus está ali pronto para me ajudar a batalhar e vencer aquela coisa errada que eu faço ou que eu deixo de fazer, né? Deus sempre está ali, independente de nós sermos, né? Todos somos pecadores, e Deus estará sempre aqui, né? Pronto a nos ajudar e estender a mão. Isso aí. A cruz, ela é magnífica, né? A gente não tem como a gente viver sem a cruz na nossa vida, né? Sem meditar nisso. Muito legal. E depois desse processo, né, de reconexão com Cristo, Ele veio atrás de nós, Ele nos procurou, né? Ele morreu por nós. Nós aceitamos, né, essa graça e agora nós vivemos para Cristo. Mas, o que vocês acham? Vou perguntar para vocês dois. Uma vez salvo para sempre? Então, eu tava pensando sobre isso, né? Porque tem uma passagem que se linka bastante com isso, que está em Mateus 7,25, que fala assim: desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Quando uma pessoa vai construir uma casa, o Lucas trabalha com engenharia, então quando a gente vai construir uma casa, precisa ver qual é o terreno, qual é o solo. A questão é, aquela casa foi construída. Se ela só é construída ali, mas ela fica abandonada, ela não é cuidada, ela não vai permanecer por muito tempo. Sim. E, né, vejo quão importante isso que você falou, né, Osana? Fundamentar bem a sua fé, né? Alicerces fortes e suportam as tempestades, né? Alicerces fracos, eles não suportam né, as adversidades que possam acontecer. E é justamente isso que acontece aqui, né, com a fé, né? Se nós tivermos a fé bem fundada no alicerce de Deus, né, uma rocha, com certeza, mesmo em meio à nossa vida, essa questão ali uma vez salvo para sempre, se você né, crer em Deus, construir a sua vida espiritual na rocha que é Cristo ao longo da sua vida, com certeza você sempre estará sendo salvo por Cristo, né, ao longo da sua vida. Uau! E o que você falou antes, alicerces bem fundados resistem à tempestade, né? Nós precisamos ter esses alicerces. E eu queria perguntar mais uma coisa para vocês. O que a gente pode fazer de forma prática no nosso dia a dia para que esse alicerce esteja, né, bem firmado, né? Para a gente conseguir, assim, sobreviver esses momentos de angústia, às vezes uma tempestade, alguma coisa assim. Bom, se apegar a Deus, às vezes as pessoas se apegam muito a Cristo, né? Às vezes nas adversidades que a vida nos traz, né? E talvez isso seja até uma maneira que talvez, né, Deus encontra de encontrar, conseguir buscar algumas pessoas. E então, assim, eu já passei por algumas adversidades em minha vida, talvez não tantas como algumas pessoas passaram, mas nas vezes que eu passei, com certeza ao lado de Deus, eu sentia a mão dele, né, ao meu lado, mesmo em meio a problemas, em meio a dificuldades, eu sentia a mão dele do meu lado e isso bastava. Eu penso que não há como ter vida fora de Cristo. A gente pode estar vivendo o nosso dia a dia, mas as coisas têm mais significado quando há Cristo, no meu pensamento, nos meus princípios. Então, ainda que eu saia, que eu viva diversas coisas diferentes, descubra coisas diferentes, faça amizades diferentes, trabalhe com coisas diferentes, o meu princípio é Cristo. Ainda que me chamem para certas coisas, eu penso, meu princípio é Cristo. Eu estou cumprindo esse princípio? Se sim, eu continuo. Se não, eu repenso o que eu preciso fazer. Mas, tendo Cristo como princípio, ainda que eu esteja muito feliz, eu entenderei a razão daquilo. E ainda que eu esteja muito estressada, muito brava, muito ansiosa ou muito triste, o meu princípio continuará sendo o mesmo. Então, é como se a gente fosse um barco que, embora tenham várias ondas, existe uma âncora que prende a um lugar fixo ali. Sim. E assim, Cristo também, né, ele não mostra, assim, os caminhos, né, mas ele diz, né, eu sou, né. Ele basta, né, ele diz eu sou. Ele se basta. Eu sou. Ele se basta. Nossa, muito legal. E assim, você alimentar essa fé dia a dia, né, através
ali do estudo da palavra, através de trabalhar, servir ao próximo também, né? Isso acontece no clube. Sim. Aliás, é o slogan desse ano, né? Sim, nós temos aí um slogan desse ano dos bravadores, aí a diretoria, né? Chamados para servir. E é realmente isso, porque nós, quando somos chamados para servir, nós também somos chamados a um relacionamento com Deus, né? Porque não tem como você, numa relação com alguma pessoa, né, ou alguém, se você não tem um relacionamento mesmo profundo, conhecer aquela pessoa, né? E assim é com Cristo. Se a gente não tem um relacionamento profundo com Ele, o relacionamento tem que ser diário, né? Porque senão você deixa de conhecer, por exemplo, né, o seu noivo, né, minha esposa. Então, o relacionamento tem que ser diário, constante. E assim é que Cristo nos pede para que nós oremos, para que nós o louvemos, adoremos, né? E também adoremos a Deus através de ajudando o próximo, né? Sim. Tanto a parte de mordomia também, né? A parte de mordomia, ela me lembra muito de forma prática onde meu coração precisa estar. Sim. Porque seja num momento muito bom da minha vida, financeiramente, num momento muito ruim, eu preciso me lembrar qual que é a minha base. Isso não é uma questão de dinheiro, é onde está o nosso coração, a nossa adoração. E a salvação tem a ver com isso, tem a ver com onde está o meu coração. Não é sobre ser uma pessoa que nunca erra, porque não é possível para nós, mas é onde o nosso coração se dedica, se apoia. Sim. Verdade. Diga onde está o seu tesouro, ele também estará o seu coração, né? E lá em Colossenses, vou ler aqui pra gente, Colossenses 1:23, vem falando: se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Ele fala sobre permanecer. E na lição vem falando o termo que Paulo usa. E esse termo, né, é o sentido de perseverar, né, de permanecer, é um sentido de continuar, perseverar, né? Persevere em Cristo, continue em Cristo, é uma coisa constante, não é uma coisa que eu decido uma vez e eu não preciso mais alimentar. Eu preciso todos os dias reafirmar isso, aceitar Cristo como meu salvador pessoal, né? Nós precisamos dele. Sem ele a gente não é. Nós não podemos sobreviver, né? E a partir desse momento, quando a gente, né, se torna um cristão convertido, né, que a gente aceita a graça de Cristo, que a gente vive com Ele, isso não garante totalmente paz, né? Quais são as consequências aqui na Terra, né, que nós enfrentamos às vezes por sermos cristãos, né? Existem consequências boas e consequências ruins, né? Então, eu queria perguntar para a Osana, né, quais são essas consequências, Osana? Eu penso que existem as consequências ruins não podem ser comparadas às consequências positivas. É como se fosse uma ferida que machuca quando você vai limpar, mas que a consequência negativa que é doer naquele momento não se compara à parte positiva que vai ter de você estar tocando numa coisa, por mais que seja dolorosa. Então, nem sempre seguir a Cristo e o Evangelho vai ser mil maravilhas. Em alguns momentos vai ser difícil, vai ser doloroso, porque a gente vai precisar abdicar de algo que a gente ama muito. Por exemplo, enquanto jovem, existe tanto a parte do trabalho quanto parte de amizades, de coisas que às vezes eu gostaria de estar participando com amigos. Mas eu sei que eu não sentiria tanto prazer naquilo, eu não conseguiria me sentir bem naquele ambiente como eu me sinto quando eu estou com a minha consciência em paz com Deus. Essas são as consequências que são negativas, né? Mas não se comparam às positivas. E eu queria fazer uma pergunta, pegar esse gancho, né, de alguém que escolheu ser cristão, né, escolheu estar ali com Cristo, às vezes dizer não para algumas coisas, para perguntar para o Lucas. Lucas, Deus, Ele quer nosso coração, Ele quer que nós aceitemos, né? Ele gostaria de se reconciliar conosco. E eu tenho certeza que Ele não tem prazer no nosso sofrimento aqui na Terra, né? Tanto é que muitas pessoas sofreram, né? E eu queria perguntar para você, se Deus não quer que as pessoas sofram, né? Por que você acha que Paulo sofreu?
que os discípulos sofreram, Moisés sofreu algumas situações, né? Tantas pessoas que foram fiéis sofreram. Porque Deus, né, permite. Será que tem um propósito ali nesse sofrimento? Olha só, a pergunta talvez parece um pouco difícil de responder. E de fato, mas assim, o sofrimento, ele não foi algo criado por Deus. Primeiro, né? Deus, quando criou esse mundo, ele criou perfeito, sem pecado, e o sofrimento não deveria existir. Mas através do pecado, né, do livre-arbítrio que nós tivemos, através de um anjo de luz que um dia sentiu orgulho no seu coração, entrou o pecado nessa terra, e Deus já prometeu um dia, né, acabar com isso. Mas até lá, haverá sofrimento aqui na terra. E mesmo às vezes, as pessoas, mesmo os servos de Deus, que, né, sempre buscam Deus, passando por dificuldades, por problemas, não é porque Deus mandou na vida delas, mas é que aquilo ali, de repente, que aconteceu na vida dela, mesmo Deus não mandando, vai ser uma maneira de aquela pessoa pode ser que a pessoa aprenda alguma coisa, uma lição boa para a vida dela, ela aprenda a ser mais forte. Talvez assim como, né, vou dar um exemplo aqui, né, os metais têm que passar por um processo às vezes difícil para uma transformação, assim, né, como o próprio ouro, né, precisa passar pelo fogo para ser purificado, ou enfim. Então, eu acredito que às vezes, através de sofrimentos, que não é o plano de Deus, mas Deus permite que os seus filhos cresçam na fé e possam ser também pessoas melhores, mais próximos dele. E essas mesmas pessoas que passaram pelo fogo, né, passaram assim como o ouro, elas hoje nós podemos nos espelhar na vida delas também, né? Sim. Então, através do sofrimento delas, a gente pode ter um testemunho, né? Mesmo elas sofrendo, elas não deixaram de servir a Cristo, né? Mesmo passando por, né, prisões, acorrentados, né, às vezes numa cruz ali também, né? E eles não negaram, né, a Cristo, pelo contrário, né, eles louvaram a Deus, às vezes mesmo em situações, né, desse tipo. A gente vê isso na psicologia, por exemplo, tem uma linha que ela é justamente voltada para a parte do sentido da vida, que ajuda a lidar com questões de sofrimento profundo, que se chama logoterapia. E a pessoa que estudou essa linha foi um médico que esteve em campos de concentração, na época do nazismo. E ele foi percebendo ao estudar que pessoas que tinham um sentido na vida, um propósito, por mais que estivessem passando por sofrimento semelhante às outras, no mesmo lugar ali, elas conseguiam lidar com aquilo por mais tempo, porque elas sabiam que havia algo além daquilo. Provavelmente com Paulo, por exemplo, com os apóstolos, com os discípulos, o que fez eles conseguirem passar por isso foi que eles tinham um alvo maior, que ajudava eles a lidar com esse sofrimento de forma mais suportável. É verdade. E eu vou pedir para algum de vocês ler Colossenses. Deixa eu só ver que existe isso, tá, gente? Me perdi aqui, ó, no script. Tá. João 16, versículo 33. Que isso é um consolo para quem está passando por uma situação difícil hoje, né? João 16, 33? Isso, João 16, 33. Ok, vamos ler então. João capítulo 16, versículo 33. Diz o seguinte: Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Uau! Fecha esse raciocínio nosso, né? E, gente, vou olhar para aqui, ó, para você aí que está assistindo em casa. Eu não sei o que você está passando nesse momento, se você está passando por alguma aflição, mas tenha bom ânimo. Deus, ele é o dono do universo e ele está com a gente, ele está com você. Então, independente do que esteja acontecendo na sua vida, tá? A lição vem destacando uma coisa muito legal, que eu até conversei com a Osana para ela ler, sobre Paulo, porque assim, a gente ali conversou, né, que pode ser que Deus use para purificar a gente, né, a pessoa que tem um propósito ali permanece firme ali, e Paulo foi uma dessas pessoas, e com o propósito dele firme ali no coração dele, ele conseguiu fazer algumas coisas
através, né, do Espírito Santo ali, né, mesmo no período ruim da vida dele de sofrimento. Você pode ler? Paulo podia estar preso, mas a palavra de Deus não estava algemada. Durante esse período de confinamento, ele escreveu as cartas de Filipenses, Efésios e Filemão. Após sua libertação, Deus o inspirou a escrever os importantes conselhos de 1 Timóteo e Tito. Durante sua prisão final, em uma cela romana, ele escreveu 2 Timóteo. Esses últimos anos proporcionaram a Paulo a oportunidade de escrever uma parte significante do Novo Testamento, provavelmente incluindo a carta de Hebreus. Imagina só que loucura, né? Ele estava ali em sofrimento, podia ficar ali reclamando, mas não, Deus usou aquele momento que talvez se ele estivesse fora ali, a gente não sabe, né? Deus tem meios que a gente não conhece. Mas talvez se ele estivesse fora, talvez ele não teria tanto tempo, eu acho, para escrever, para ali, né? E o Espírito Santo inspirou ele, né? E um pensamento, né, em relação a isso, uma vida entregue a Jesus pode afetar outras pessoas e até mesmo gerações. Por meio do testemunho do cristão, podemos ser a Bíblia que as pessoas nunca leram. Então, às vezes, a nossa vida aqui na Terra pode ser um testemunho para pessoas que nunca leram a Bíblia, né? Que não conhecem o Senhor, né? E talvez, através da nossa vida, através da nossa entrega a Cristo, pessoas possam ser levadas a aceitar a cruz de Cristo, né? E serem reconciliadas com Ele, né? Como a gente está conversando. E Paulo, né? A lição vem falando muito de Paulo. E ele fala de um mistério. E eu vou pedir para o Lucas para ler um versículo que tem tudo a ver com esse mistério. Deus tem um plano. Tinha um plano, né? Desde a eternidade ali. E ele se cumpriu. E eu queria que você lesse São João 3,16 pra gente. São João 3,16? Isso. Ok. Poderia falar aqui, mas eu vou abrir na Bíblia. Eu gosto de... Eu acho que tem gente que sabe de cor, mas... Estando no Clube de Desbravadores, tem alguns versos que a gente sabe de cor. Mas eu já fui melhor. Quando eu era criança, eu decorava melhor. Hoje em dia, minha cabeça tá meio... João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Uau. Vou pedir para vocês comentarem sobre esse plano da salvação. Através dele, na verdade, assim, Deus ele já tinha ele desde a eternidade, será? Eu acredito que sim. Eu acho interessante, né? Porque, por exemplo, Deus planejou criar o ser humano, a terra e o ser humano. E quando os pais planejam ter filhos, eles pensam, primeiro, eu quero ter uma casa que eu consiga criar bem esses filhos. Primeiro, eu quero me planejar financeiramente para que, caso ele precise de convênio, de plano de saúde, de escola, faculdade, eu também quero ter uma poupança de emergência. Eu quero também ler livros para que eu possa educá-lo da melhor forma. Então, os pais já se planejam até para caso alguma coisa dê errado. E Deus, como um pai de amor, faz isso de uma forma maravilhosa. Porque quando o homem se escondeu com vergonha, ele já foi apresentando um plano para ele. Claro que esse plano foi visto melhor depois pelo homem, mas ele já tinha esse plano guardado. E ele já não é mistério para nós, né? Esse Sim. plano. Então... E quando, né, o ser humano caiu em pecado, né, que ali Deus afirmou, né, que o salário do pecado é a morte. E aqui nesse verso, né, ele traz, né, que até tá nessa versão aqui da Bíblia, que fala assim, né, para aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Então, quando fala aqui o não morrer, né, não é necessariamente o não morrer aqui desse corpo fisicamente, nesse tempo que vivemos agora, mas é o não morrer eternamente, né, mas viver eternamente com ele, através, né, da morte de Cristo, do seu único Filho, né. Ele oferece a salvação, que só pode vir dele, né, não tem nada que a Bruna possa fazer, que a Osana possa fazer para ser salvo, porque o que poderia ter sido feito, né, Jesus Cristo
né, fez, né? Já planejou tudo com cuidado para os filhos dele. E é por isso que a gente tem a eternidade no nosso coração. Eu acho que a gente tem saudade daquilo que a gente não teve contato ainda, né? Porque nós somos seres que somos parecidos com Cristo. Sim. Parecidos com Cristo. A imagem e semelhança do nosso Senhor, né? E isso que nós estamos aqui numa terra que viveu, né, muitos anos em pecado, né? Então o nosso corpo ele degrada, né, com o tempo, né? Imagina só como era, né, Adão e Eva ali, a criação perfeita de Deus, né? A imagem e semelhança de Deus. Tenho certeza que no céu, né, quando nós estivermos lá, que assim seja, né, estaremos ali plenos, né, conforme imagem e semelhança de Deus. Isso. E eu tenho uma última pergunta para vocês, para a gente encaminhar para o final, tá bom? A gente recebeu... Paulo, ele foi transformado por Deus, né? Ele era uma pessoa, ele era Saulo. E depois do encontro com Cristo, né, encontro com Deus, ele se transformou em Paulo. E Paulo, ele foi tipo um pai para a igreja ali, né? E eu queria saber de vocês, a partir do momento que a gente conhece a Cristo, assim como Paulo, né? Por que Paulo, ele admoestava, ele aconselhava, né? Ele cuidava da igreja? Eu tenho uma visão muito legal por causa do Clube de Desbravadores, sem querer puxar a sardinha, mas eu permaneço nesse ministério por tantos anos porque eu sei quanto isso pode ser relevante. Então, quando eu vejo uma desbravadora minha fazendo uma coisa que eu sei que não vai ser bom para ela, eu procuro pensar na melhor forma que eu poderia falar aquilo, para que eu não afastasse, mas para que também, se eu tenho a noção, se eu já tenho a experiência de que eu sei que aquilo não vai dar certo, eu quero falar de alguma forma, né? Então, quando a gente é reconciliado com Deus, a gente busca olhar com cuidado para o nosso irmão. Isso, verdade. Porque Jesus nos salvou, eu vou apresentar isso para o meu próximo. Sim. Né? A salvação. Então, hoje o nosso papel é levar isso para outras pessoas também. Pessoas que estão sedentas, né, do amor de Cristo, sedentas pela reconciliação, que às vezes porque o pecado faz separação entre nós e Deus. E Deus, ele está sedento por essa reconciliação. E talvez ele queira nos usar para isso, né, para levar isso para outras pessoas. E agora, nós já somos justificados por Cristo, né? Nós somos um com Cristo, nós podemos viver para Ele e morrer para Ele também, né, se for necessário. E eu vou pedir para o Lucas ler o último trechinho que está ali, até no nosso script, que tem na lição da Escola Sabatina. Você pode ler para a gente finalizar? Claro. O trecho de Ellen White, Caminho a Cristo? Isso. Ok. Bom, está escrito assim, então, no livro de Caminho a Cristo, né, da escritora Ellen White. Não possuímos em nós mesmos a justiça necessária para satisfazer as exigências da lei de Deus, mas Cristo providenciou uma solução. Ao entregar-se a Ele, aceitando-o como seu Salvador, você, por causa dele, será considerado justo. Não importa quão pecaminosa possa ter sido a sua vida, o caráter de Cristo substituirá o seu caráter, e você será aceito diante de Deus, como se não houvesse pecado. Oh, amém. Amém. Cristo morreu por nós. Isso para que nós pudéssemos viver eternamente. E um chamado que nós temos, um chamado que Deus tem para mim e para vocês de casa. Por que não a gente não espalhar essa boa nova para outras pessoas? Existem pessoas que não conhecem. E essa foi a lição dessa semana. Que Deus seja louvado, né, pela vida de vocês. Muito obrigada. E que Deus seja louvado pela sua vida também. Eu convido você a continuar ali os próximos minutinhos, porque a gente vai iniciar o nosso culto de adoração. Continua com a gente e que Deus abençoe você nesse sábado e a sua família também.